Bom dia, Deus te abençoe. Iniciando mais uma devocional e o tema de hoje é planejando com Deus. Já fez o planejamento aí da sua vida, do próximo mês que está chegando? Planeje-se com Deus. Deixe o Senhor falar ao seu coração nessa manhã. Amém. Estamos em fevereiro, ainda dá tempo de você planejar o seu ano. Verdade. Não perca tempo. Seja muito bem-vindo às nossas redes sociais. Estamos no grupo Comunhão e Adoração. Estamos aqui no Instagram, no TikTok, no nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever e seguir as nossas páginas para você não perder as nossas devocionais que acontecem de segunda a sexta nessas páginas. E também tem o nosso culto ao vivo no canal do YouTube. É só você procurar lá Comunhão e Adoração 2023. Segundas de adoração é toda segunda-feira, 21 horas, ao vivo. Você pode interagir com a gente. Você é o nosso convidado para adorar o Senhor. Mas vamos ao devocional de hoje. Vamos sim. Planejando com Deus, a frase diz assim: quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. Uau! O texto base é Gênesis 41, 37 a 39. Vamos ler a palavra do Senhor. José como governador do Egito. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. É bom ter gente assim por perto, né? E é bom planejar. Vamos entender o direcionamento de Deus para a nossa vida hoje? Vamos lá. Planejar deve ser mais do que organizar passos para alcançar um objetivo, mas um ato de fé e parceria com Deus. Quando deixamos o Espírito Santo nos guiar no planejamento, nossas ações ganham propósito e nossos sonhos se alinham com os planos do Pai. Você já pensou em como Deus é o maior exemplo de um planejador perfeito? Ele desenhou o universo com ordem, detalhou a criação do homem com precisão e amor, e ainda assim nos dá a oportunidade de planejar com sabedoria. A história de José no Egito nos ensina muito sobre isso. Quando Deus revelou o sonho a Faraó, José interpretou o que viria e elaborou um plano para salvar uma nação da fome. Planejar para José foi uma expressão de confiança em Deus. Assim como José, somos chamados a organizar nossa vida, colocar nossos projetos diante de Deus e contar com o Espírito Santo para nos dar discernimento. Jesus também nos mostrou a importância do planejamento em suas ações, como na multiplicação dos pães e peixes. Ele iniciou com o que tinha, organizou as pessoas, agradeceu e trabalhou em equipe. Que tal fazer o mesmo? Sonhe, ore, mas não pare aí. Planeje. Liste seus recursos, organize seu ambiente e mantenha uma atitude de gratidão e fé. E lembre-se, Deus não abençoa a desordem, mas nos ajuda quando nos rendemos à sua direção. Convide o Espírito Santo a ser seu conselheiro e parceiro nos planos para este ano. Não faça nada sozinho. Quando você planeja com Deus, cada passo tem um propósito e cada ação reflete a glória de Deus. É isso. Dizem que o ano está começando agora, não é? Então, como o Márcio disse logo no início, ainda dá tempo de você organizar e planejar o ano de 2026. Não espere que as coisas aconteçam a bel prazer. Planeje-se, ore, conte para Deus os seus planos, os seus projetos. Ouça o direcionamento do Senhor, dizendo para você, vá por esse lado, abandone determinada coisa, mude determinada coisa do lugar, chama o Espírito Santo para ser o seu conselheiro e viva o resultado de todo esse planejamento. É interessante que a ação de José na situação de Faraó, onde ele revela o sonho de que teriam 7 anos de abundância e 7 anos
de escassez, ele planejou o que fazer. E o Egito virou ali a fonte de alimento, né, para todas as terras da região. Então você precisa planejar. Às vezes as pessoas ficam só no âmbito do espiritual, né? Ah, Deus já tem tudo decidido mesmo, então vou deixar com que as coisas aconteçam, vou orar e vai dar certo. Ei, o Senhor nos ensinou, o Senhor fez esse universo e dia após dia ele ia criando cada coisa de forma organizada. Ele mantém esse universo organizado. Então Deus é um Deus que nos ensina sobre organização. Organiza a sua vida, organiza os seus projetos. E aí você tem mais probabilidade de conseguir realizá-los e vê-los em pleno funcionamento. Planeje com Deus. Volta a frase. Quem não planeja o futuro, planeja o fracasso. E não queremos ninguém fracassado aqui com a gente. Amém. Bora planejar. Amém. O autor usou uma palavra forte. Deus, eu acho que Deus não abençoa na desordem, né? Sim, sim. Deus não abençoa a desordem. A desordem. Então planeje, mas planeje com o Senhor. Eu vou trazer um pouco da minha experiência profissional. Sou contador e as empresas, elas têm todo ano um planejamento, chama de planejamento tributário, que é para mensurar como é que vai ser o seu ano a nível de receita, de despesa, de impostos. E é fadado o fracasso uma empresa que não faz isso, né? Ainda mais num país que a gente está com essa carga tributária pesadíssima. Então, o gestor, o diretor da empresa, senta com o contador, senta com o diretor financeiro e faz todo esse planejamento para que o planejamento se realize de uma forma bem mais tranquila, com todos os números equacionados. E não é diferente na nossa vida. A gente precisa sentar com Deus, né? Sim. Sentar com o Pai, até porque foi Ele que te criou, ei. Ele te criou, então Ele te conhece. Então, geralmente, quando a gente ainda está debaixo da guarda do nosso Pai, a gente vai começar a faculdade, a gente pergunta para Ele, né? Qual faculdade, o que você acha? E você não vai fazer isso com Deus que te criou. Então, você precisa apresentar isso para o Senhor. Não vá sozinho. Eu sempre falo isso, vou falar várias vezes. Nós não somos mães para cuidar da nossa vida. Deus, Ele é o nosso Criador e sim, Ele nos conhece a cada célula, a cada fio do seu cabelo. Então, Ele sabe o que é melhor. E outra coisa, né? Não fique também esperando acontecer porque você é filho do rei, né? Não existe isso. Tem que arregaçar a manga, tem que estudar assim, tem que trabalhar assim, tem que se esforçar, não fique na frase aí da moda, não fique no sofá esperando as coisas acontecerem. Estude, planeje, mas sempre colocando isso diante do Senhor. Se você tem dúvida, coloque diante do Senhor. Se você quer fazer uma coisa que você está com medo, coloque diante do Senhor. Porque aí, na hora de realizar, e lá nas empresas, chama-se de fluxo de caixa realizável, né? E aí realizou aquilo que foi programado. E aí você vai ter o lucro ou você vai ter o prejuízo. Você vai ter o que na sua vida, né? Você vai viver lá no final, né, como o apóstolo Paulo fala, que completou a carreira e guardou a fé de uma forma esplêndida, né? Feliz. Como é que você vai chegar lá no final e olhar para trás? Será que você vai deixar um legado? Será que o seu caminho vai ser um caminho tranquilo? Então planeje com o Senhor. Amém. Vamos orar juntos. Essa palavra te encheu de ânimo. Então peça agora ao Senhor, use suas palavras aí e peça ao Senhor que te ajude a planejar, que as ideias venham dele, que a realização também venha. Vamos orar? Senhor, nos ajude e nos ensine a planejar com o Senhor todos os planos, as ideias, os desejos, aquilo que a gente vislumbra. Pedimos primeiro que aquilo que não vem do Senhor, que saia da nossa mente, do nosso desejo. Mas aquilo que é do Senhor para nós, que o Senhor nos ajude na organização, no planejamento, e que possamos viver e ver sonhos realizados, planos realizados, segundo a sua orientação, debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. E aquele que está cansado, cabisbaixo, sem perspectiva, desanimado, injeta ânimo, Senhor.
dê novos sonhos, novos planos, nos ajude a sonhar, a vislumbrar um futuro novo, diferente com o Senhor. Oramos pedindo que o Senhor seja o nosso conselheiro e nos ajude nessa jornada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bora planejar. Deus abençoe sua quarta-feira. Amém. Esperamos vocês, então, para mais uma devocional amanhã, quinta-feira. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço. Tchau.